Pessoal, eu sou o professor Morel e neste vídeo vou fazer uma introdução aos números complexos. De cara, já peço que vocês deixem uma curtida aí no vídeo e se inscrevam no meu canal, Matemática com Morel, para prestigiarem o projeto. Bom, vamos lá. Os números complexos consistem em um conjunto numérico maior do que o conjunto dos números reais, que engloba este conjunto. Se vocês observarem aqui pelo diagrama, dá para perceber que todos os números com os quais a gente já trabalhava antes de se falar em números complexos, eles também são números complexos. Todos os números reais, como o 5, o 8, o menos 2, 1/3, raiz de 5, todos esses números são também números complexos. O foco do nosso trabalho consiste nesta região do conjunto dos complexos, uma vez que os números que estão dentro da região reais, a gente já está acostumado a trabalhar com eles, não é verdade? Todos esses números da parte em laranja, eles representam números em que a quantidade de i, que é a unidade imaginária, é diferente de zero, enquanto que todos os números reais têm a quantidade de i igual a zero. Isso já vai ficar mais claro ao longo do vídeo. Os números ditos complexos, eles têm este nome justamente porque a gente enxerga como eles tendo duas partes, uma parte chamada de parte real e uma outra parte que é a parte imaginária. Observem, no número 2 mais 3i, a parte real é o número 2, aquele, né? Enquanto que a parte imaginária é aquele número que acompanha o i, neste caso é o 3. Já no número raiz de 2 menos 4i, o raiz de 2 representa a parte real deste número e o menos 4 representa a parte imaginária. Este número aqui, que é simplesmente 2i, ele tem um zero aqui na sua parte real. É como se nós tivéssemos escrito o número 0 mais 2i. E, portanto, a gente diz que a parte real dele vale 0 e a parte imaginária vale 2. Ainda temos o número 8, que, lembrando, é um número real, né? Este número 8, que é o mesmo que 8 mais 0i, tem 8, portanto, de parte real e 0 de parte imaginária. Uma observação aqui, as quantidades que a gente sempre usou na vida, que são números reais e, portanto, pertencem ao conjunto dos números complexos, todos esses números que nós sempre utilizamos, eles sempre tiveram um 0i acompanhando eles, embora a gente não tenha normalmente utilizado isso na linguagem, né? Quando se pede 2 pastéis, a gente está pedindo 2 mais 0i pastéis. Só que essa parte imaginária do número, para as aplicações cotidianas, ela é simplesmente suprimida, mas aquilo sempre esteve lá. Tanto é que quando a parte imaginária vale 0, a gente chama esse número de número real. E quando a parte real vale 0, como é o caso de 2i, a gente chama esse número de imaginário puro. A gente poderia resumir todo o conteúdo de números complexos a esta informação que eu coloquei aqui para vocês em amarelo. A unidade imaginária, representada pela letra I minúscula, é um valor tal que, quando elevado ao quadrado, resulta em menos 1. Isso parece um tanto inusitado, uma vez que a gente lembre daquelas regras de matemática lá do ensino fundamental, a gente aprendeu que qualquer número elevado ao quadrado sempre daria um resultado positivo, uma vez que mais vezes mais dá mais e menos vezes menos também dá mais. O que acontece é que essa regra vale para os números reais. Essa verdade de que um número elevado ao quadrado sempre resulta em algo positivo. Aqui existe o número i, que é a unidade imaginária, e quando elevada ao quadrado, ela resulta em menos 1, portanto um número negativo. O que isso nos proporciona? O que a gente é capaz de fazer a partir desta novidade que surge? Pois bem, vamos considerar que nós desejemos calcular a raiz quadrada de menos 9. Se nós estivermos presos apenas ao conjunto dos números reais, a gente diria que não existe solução para essa continha. Não existe um número que, elevado ao quadrado, resulte em menos 9
dentro do conjunto dos números reais. Se a gente abre as possibilidades de respostas ao conjunto dos números complexos, a gente encontra a solução para essa conta sim. Observe, a raiz quadrada de menos 9 pode ser escrita como a raiz quadrada de 9 vezes menos 1. Afinal de contas, 9 vezes menos 1 é menos 9. Pela propriedade da radiciação, nós podemos separar raiz de 9 vezes menos 1 por raiz de 9 vezes a raiz de menos 1. Agora observem de novo a primeira coisa que eu escrevi aqui em amarelo. Se i ao quadrado vale menos 1, eu posso considerar que esta potência 2 vai para o outro lado como raiz. E nós poderíamos dizer que o i é igual à raiz quadrada de menos 1. Então, se eu levar isso em consideração, a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de menos 1 é este i. Portanto, raiz quadrada de menos 9 acaba por ser 3i. A gente pode fazer um teste disso elevando ao quadrado. Afinal de contas, quando se pergunta uma raiz quadrada, a gente busca um valor que, ao ser elevado na potência 2, resulta no tal número. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 49? É 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Porque 10 vezes 10 dá 100. Então, se eu estou afirmando que a raiz quadrada de menos 9 vale 3i, por uma questão de coerência com o restante da matemática, este 3i elevado ao quadrado precisa resultar menos 9. Vamos fazer as contas. 3i ao quadrado é o mesmo que 3 ao quadrado vezes o i ao quadrado. 3 ao quadrado sabemos que é 9. E pela definição de unidade imaginária, aqui em cima de novo, i ao quadrado vale menos 1. Então, 9 vezes menos 1 dá o nosso menos 9. O que eu mostrei aqui para vocês é que 3i é mesmo raiz quadrada de menos 9, uma vez que quando eu elevo 3i ao quadrado, eu obtenho como resultado menos 9. Aprofundando um pouco mais o entendimento da unidade imaginária, a gente vai discutir as potências de i. Observem que dizer que um número elevado na potência 1 é ele próprio não chega a ser uma novidade em relação ao conhecimento matemático que vocês já têm, né? 5 na potência 1 é 5, 8 na potência 1 é 8 e, portanto, i na potência 1 é o próprio i, sem novidades. Dizer que i ao quadrado vale menos 1 é a própria definição que nós utilizamos de unidade imaginária. I ao quadrado igual a menos 1. A gente vai chegar à conclusão de que i na terceira potência, ou i ao cubo, vale menos i. Vamos dar uma justificativa para isso. I na terceira pode ser escrito como i ao quadrado vezes i, o que também não é uma novidade, né? X na terceira também é x ao quadrado vezes x, e a na terceira também é a ao quadrado vezes a. Portanto, dizer que i na terceira é i ao quadrado vezes i é algo que já respeita, que já faz parte do conhecimento matemático que se tem. Como i ao quadrado vale menos 1 e i eu mantenho i, fica menos 1 vezes i. E menos 1 vezes alguma coisa é menos esta coisa. Portanto, i na terceira é menos i, o que eu já tinha definido aqui. Como ficaria i na quarta? Eu saio afirmando já, de antemão, que i na quarta vale 1. Para as pessoas que gostam de compreender, para aquelas pessoas que querem que exista um porquê sendo justificado, né? I na quarta vai ser i ao quadrado vezes i ao quadrado. Qualquer coisa na quarta potência pode ser escrito como ela ao quadrado vezes ela ao quadrado. Exemplo, x na quarta nada mais é do que x na potência 2 vezes x na potência 2. Como i na 2 vale menos 1, nós temos que essa continha é menos 1 vezes menos 1. E, portanto, isso vale 1. Observem que, então, i na quarta é igual a 1. I na quinta vale i.
justificativa. I na quinta pode ser escrito como I na quarta vezes I. I na quarta a gente já viu que vale 1 na linha anterior. E 1 vezes I é o próprio I. O I na sexta. I na sexta pode ser escrito como I na quarta vezes I ao quadrado. Se I na quarta vale 1 e I ao quadrado, pela definição, vale menos 1, 1 vezes menos 1, menos 1. Se vocês observarem o que está acontecendo, nós temos aqui algo cíclico. Observem os resultados. I, menos 1, menos I e 1. Recomeçou. I, menos 1. O seguinte seria menos I, e depois dele 1, e depois I de novo, e assim por diante. Notem que este ciclo aqui se repete indefinidamente. Nós só temos 4 valores possíveis para a unidade I elevada em qualquer expoente inteiro. De acordo com isso, a gente poderia fazer uma regrinha que nos permitisse saber qual vai ser o valor de I em qualquer potência inteira, dividindo esta potência por 4, já que o ciclo se repete a cada 4 etapas, né? Então, quando eu divido o expoente inteiro por 4, eu posso obter como resto 1, 2, 3 ou 0. E de acordo com o resto obtido na divisão, a gente vai saber o valor daquela potência de I. Quando o resto for 1, nós sabemos que o resultado vai ser I. Quando o resto for 2, nós sabemos que o resultado vai ser menos 1. Quando o resto for 3, o resultado vai ser menos I. E quando o resto for 0, quando a potência de I for um múltiplo de 4, portanto, o resultado vai ser 1. Observem neste exemplo. Quanto vale I na potência 123? Então, nós faríamos a divisão de 123 por 4. E o resto desta divisão é 3. Observem que eu nem me preocupei em terminar a conta de divisão aqui, né? Basta que nós percebamos que o resultado, que o resto da divisão é 3. Quando eu olho que o resto é 3, eu já sei que o resultado de I na 123 é menos I. Então, I na 123 é igual a menos I. Um segundo exemplo poderia ser determinar o valor, o resultado, de I elevado na potência 74. Mesma coisa, nós vamos dividir 74 por 4. E ao fazermos a divisão, nós vamos obter resto 2. Resto 2 implica no resultado menos 1. Então, a gente pode dizer que I na potência 74 vale menos 1. Espero que tenha sido clara a explicação dessa primeira aula de números complexos. Tá? Gostaria de reforçar o meu pedido para que você se inscreva no canal Matemática com o Morel. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!